Desembargador, neste bloco vamos falar dessa luta da AJUF para uma participação maior da Justiça Federal na Justiça Eleitoral. Mas antes disso, para a gente entender direitinho, o que diz a Constituição Federal no artigo 121 e a Lei Orgânica da Magistratura no artigo 11 com relação à competência e organização da Justiça Eleitoral no Brasil? Perfeito. Daí, nessa sua pergunta, diz com a estrutura da Justiça Eleitoral que se encontra na Constituição Federal. Nós temos ali, muito rapidamente, a estrutura, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e os juízes de primeiro grau que exercem a competência eleitoral quando aquele conflito chega ao conhecimento do Poder Judiciário. O artigo 121 da Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura, o artigo 11º, eles tratam justamente do exercício dessa competência eleitoral em primeiro grau. E eles se referem que essa competência será exercida por juízes de direito, né? E juiz de direito, numa interpretação literal, é um termo usado para designar os juízes da Justiça Estadual. Então, quando se fala em juiz de direito, realmente existem duas formas de se interpretar isso. Existe uma literal, são só os juízes vinculados às justiças estaduais, que entendo até obtusa, né? E juiz de direito enquanto sinônimo de juiz. Juiz que chegou ao seu cargo público por meio de concurso público, e aí nós teríamos, no exercício da chamada competência comum, que estão as justiças estaduais e a Justiça Federal, um termo que diria respeito a juízes federais e estaduais. Então, doutor Carlos, nesse entendimento da AJUF, quando ela foca na expressão juiz de direito, ela entende para a AJUF a norma não restringe, né? Não, pelo contrário, a norma deveria incluir. Então, os juízes federais deveriam participar da gestão junto com os juízes estaduais. Isso é importante dizer, porque é isso que a AJUF neste momento está buscando, junto com os juízes de direito, o exercício dessa jurisdição eleitoral. Acho aqui importante também que a gente faça uma distinção muito rápida para os nossos espectadores. Matéria eleitoral é matéria especializada. E é uma matéria especializada que está inserida na estrutura do Poder Judiciário da União, né? São órgãos do Poder Judiciário da União, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Penal Militar Federal e a Justiça Eleitoral. Por uma consequência lógica disso, a jurisdição eleitoral, em tese, deveria ser exercida pela Justiça Federal, porque dentre as justiças da União, ela é a mais apta, porque tem competências acumulativas para exercer a jurisdição eleitoral. Mas fato é que pela história da Justiça Federal, que é a mais antiga das justiças, mas que sumiu com a Constituição de 37, reapareceu em segundo grau com a Constituição de 46, depois reapareceu em primeiro grau também, em pleno regime militar, em 66, e foi reestruturada com a Constituição de 88, essa história um pouco tumultuada afastou a Justiça Federal do exercício da jurisdição eleitoral. E também porque a Justiça Federal era muito pequena em 88, ela não era o que a gente chama de capilarizada, ela existia só nas capitais dos estados. Hoje não, hoje, se nós formos ver, por exemplo, a seção judiciária de São Paulo tem certamente mais de 60 subseções judiciárias. Então teria condições de contribuir com o exercício da jurisdição eleitoral. Há quem participe desse debate por uma participação maior e defenda e diga que a falta de pluralidade é apenas na primeira instância. No Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral não haveria isso. O senhor concorda e por quê? Eu concordo, porque na realidade cada uma dessas instâncias ela deve refletir a anterior, né? Então, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral nós temos a participação de ministros do Supremo e ministros do STJ, que muitas vezes são egressos da Justiça Federal. Então, a participação no Tribunal Superior está garantida. Nos tribunais regionais eleitorais, por previsão constitucional, nós também temos garantida a participação
de um desembargador de Tribunal Regional Federal e nos estados onde não há TRF, do juiz federal. E no primeiro grau não. Não há participação alguma de juiz federal no exercício da jurisdição eleitoral. A previsão que existe, ou a interpretação que se dá, a previsão existente na LOMAN, é de que ela será exercida com exclusividade pelos juízes eleitorais. Então, realmente, pela própria estrutura, a gente já percebe que há uma falha aí. E é o que a AJUF busca atualmente, é a correção dessa falha. E essa busca da AJUF, inclusive, foi por vias administrativas na Justiça Eleitoral. Como é que foi isso? Exatamente. Porque há uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que nós estamos pedindo, como você mesma falou, a revisão administrativa disso, e estamos aí num processo de convencimento, não só de todos os integrantes da Justiça Eleitoral, mas principalmente junto aos ministros do Supremo. Porque hoje o presidente, hoje não, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sempre é um dos ministros do Supremo, na ordem de antiguidade deles, e estamos tentando mostrar isso para eles, de que não se está cumprindo essa pluralidade que deveria existir na composição integral do órgão, né? E demonstrando também que nós temos aptidão para lidar com a matéria. Afinal de contas, a Justiça Federal lida com direito público. E o direito eleitoral nada mais é do que uma ramificação no direito público. Ela é matéria de direito público. Então, aptidão nós temos, condições nós temos, porque hoje a Justiça Federal ela está mais capilarizada, e nós não vemos problema algum de nos inserir na participação desse processo eleitoral por meio da prestação de jurisdição eleitoral.